5 sinais de que o amor já virou sofrimento e você continua amarrada. Nem toda prisão tem grades. Algumas têm promessas. Promessas de mudança, de cuidado, de que dessa vez vai ser diferente. Você não está presa porque quer, está presa porque aprendeu a se adaptar. No começo foram pequenos ajustes. Um silêncio aqui, uma concessão ali, depois vieram os cuidados excessivos, a atenção redobrada, o esforço constante para não desagradar. E quando você percebe que está amarrada, já não sabe mais em que momento começou a se perder. O amor não nasce como sofrimento, ele nasce como expansão. Você se sente mais viva, mais confiante, mais inteira. Mas algo muda quando, para continuar, você precisa diminuir partes de si. Quando começa a pensar demais antes de falar. Quando mede reações. Quando evita temas que importam para você. O amor deixa de ser lugar de descanso e vira um território de vigilância emocional. Não porque alguém te prendeu à força, mas porque você foi ficando para manter o vínculo. Talvez você diga que isso é maturidade, que relacionamentos exigem esforço, e exigem mesmo. Mas existe uma diferença profunda entre esforço e sacrifício constante. Entre ajustar e se anular. Amor saudável pede diálogo, não silêncio. Pede presença, não medo. Quando amar, passa a doer mais do que nutrir. Algo essencial já saiu do lugar. Você começa a normalizar o desconforto, a chamar sofrimento de fase, a acreditar que sentir menos é o preço para não perder tudo. E sem perceber, vai ficando leal à dor, leal à história, leal à promessa de que um dia isso vai mudar. Enquanto isso, sua energia diminui, sua espontaneidade some e sua voz vai ficando cada vez mais baixa dentro da própria vida. Esse vídeo não é sobre acusar ninguém, nem sobre te empurrar para uma decisão. É sobre clareza. Porque libertação não começa quando você vai embora. Começa quando você enxerga, quando para de romantizar o que te prende. E começa a olhar, com honestidade, para o que esse amor está exigindo de você. Existem sinais claros de que o amor já deixou de ser amor e virou sofrimento. Sinais silenciosos, cotidianos, que se disfarçam de cuidado, de paciência, de compromisso, e o primeiro deles aparece exatamente na forma como você passou a se comportar para manter essa relação viva, mesmo que isso esteja te custando caro demais. Sinal 1. Você vive tentando não provocar dor no outro, mesmo doendo em você. Você começa a perceber que sua prioridade deixou de ser o que sente e passou a ser como o outro vai reagir. Antes de falar, você calcula antes de agir. Você antecipa consequências, não porque seja naturalmente cuidadosa, mas porque aprendeu que qualquer desconforto seu pode virar conflito. Então você suaviza, contorna, engole e chama isso de amor. No início, parece empatia, parece maturidade emocional. Você acredita que está sendo compreensiva, paciente, parceira, só que aos poucos, esse cuidado vira vigilância constante. Você anda em ovos, ajusta o tom da voz, escolhe palavras como quem pisa em terreno instável. E quando percebe, já não se expressa de forma espontânea. Você se edita para caber. Quando amar exige silêncio constante. Não é cuidado, é contenção. É você segurando emoções legítimas para não desestabilizar o vínculo. É você aprendendo a esconder incômodos para manter a paz. Só que essa paz não é real. Ela é sustentada pelo seu esforço contínuo de não incomodar. Esse tipo de dinâmica cria uma prisão invisível. Você se torna especialista em ler humores, prever reações, evitar gatilhos. E quanto mais faz isso, mais distante fica de si mesma, porque o foco sai do que você sente e vai para o que o outro pode sentir. Se você for honesta demais, sua vida emocional passa a girar em torno da estabilidade do outro, não da sua verdade. Com o tempo, isso cobra um preço alto. Você se sente tensa, cansada, menos viva. Não porque não ama, mas porque amar passou a significar se conter. Amor saudável não exige que você se cale para existir. Ele suporta conversas difíceis, desconfortos e diferenças. Quando a relação só funciona se você se encolher,
Algo essencial já se perdeu. E quando você começa a reconhecer isso, surge um peso novo. Não é só cansaço, é culpa por pensar em sair, culpa por desejar algo diferente, culpa por querer escolher você. É nesse ponto que o segundo sinal começa a se revelar, ainda mais silencioso e ainda mais poderoso. Sinal 2. Você sente culpa quando pensa em ir embora. A ideia de ir embora nem chegou a virar plano, mas a culpa já apareceu. Culpa por desistir, culpa por não aguentar mais, culpa por pensar em você. É como se escolher a própria paz fosse um erro moral, como se sair significasse fracasso, ingratidão ou falta de amor. E essa culpa não surge do nada. Ela é construída aos poucos, enquanto você aprende que suas necessidades sempre vêm depois. Você começa a negociar consigo mesma. Talvez eu esteja exagerando, talvez eu devesse tentar mais um pouco, talvez isso seja só uma fase. E sem perceber, passa a usar a culpa como argumento contra si. Toda vez que o desejo de sair aparece, a culpa entra para silenciar. Não porque a relação esteja boa, mas porque a culpa fala mais alto que o sofrimento. A culpa mantém pessoas onde o amor já não consegue manter. Ela cria uma sensação de dívida emocional. Você sente que deve algo, tempo, paciência, compreensão, e enquanto tenta pagar essa dívida invisível, continua presa a um vínculo que já não te nutre. A culpa vira a corrente que segura quando o afeto já não segura mais. O mais cruel é que essa culpa costuma vir disfarçada de responsabilidade emocional. Você pensa no impacto da sua saída, no sofrimento do outro, no que vai acontecer depois. Mas quase nunca se permite pensar no impacto de continuar, no que isso está fazendo com você, na energia que está sendo drenada dia após dia. Quando a culpa dita suas decisões, você não escolhe. Você obedece. E relações sustentadas por obediência emocional não são relações de amor, são relações de aprisionamento. Amor não transforma autocuidado em culpa. Amor não exige que você se sacrifique continuamente para existir. Se só de imaginar a liberdade você já se sente errada, isso não é apego saudável. É condicionamento emocional. E esse condicionamento cobra um preço alto. Porque enquanto você se culpa por querer sair, algo em você vai se apagando. Sua energia diminui. Seu entusiasmo enfraquece. E você começa a chamar isso de fase, quando na verdade é exaustão. Sinal 3. Sua energia diminuiu, mas você chama isso de fase. Você percebe que está cansada o tempo todo. Mesmo quando dorme, coisas que antes te animavam agora parecem dar trabalho. O riso vem curto, o entusiasmo demora, e ainda assim, você diz para si mesma que é só uma fase, que todo relacionamento passa por momentos difíceis, que depois melhora. Só que o tempo passa, e o cansaço permanece. Fases passam. Estados emocionais crônicos permanecem. Quando a falta de energia vira padrão, quando o peso emocional se torna rotina, não estamos mais falando de um momento ruim, estamos falando de desgaste contínuo. Seu corpo começa a sinalizar o que a mente insiste em normalizar. Você vive no automático, resolvendo o que precisa ser resolvido, sustentando o que precisa ser sustentado, mas sem sentir que está realmente vivendo. Aos poucos você vai diminuindo seus desejos. Para de planejar, para de se empolgar, para de esperar muito. Não porque amadureceu, mas porque aprendeu a não se frustrar. Isso não é equilíbrio emocional, é adaptação ao esgotamento. Amor saudável pode exigir esforço, mas também devolve energia. Ele fortalece, ele nutre, ele amplia. Quando a relação consome mais do que oferece por tempo demais, algo está fora de lugar. E esse desequilíbrio não se corrige com mais tentativa sua, porque o problema não é falta de entrega, é excesso de carga emocional concentrada em você. Você começa a sentir que está sempre segurando algo para que tudo não desmorone. O mais perigoso dessa exaustão é o quanto ela se torna normal. Você se acostuma a estar cansada, a não sentir prazer, a viver esperando que as coisas melhorem. E quanto mais você se acostuma, mais distante fica de si mesma. Porque sobreviver não é o mesmo que viver. Quando esse cansaço se instala, ele traz junto uma sensação silenciosa de responsabilidade, como se fosse sua função manter a relação estável,
mesmo à custa da própria vitalidade. E é exatamente aí que o próximo sinal começa a aparecer. Sinal 4. Você se sente responsável pela estabilidade da relação. Em algum momento, você assume um papel que não deveria ser só seu, o de manter tudo em equilíbrio. Você cuida do clima, das palavras, dos silêncios. Percebe que, se você relaxar, algo pode sair do controle. Então você segura, media, ajusta, evita conflitos para que a relação continue funcionando. E faz isso quase sem perceber, como se fosse sua obrigação. Você passa a carregar a responsabilidade emocional dos dois. Se algo vai mal, você se pergunta onde errou. Se o outro se afasta, você tenta se aproximar mais. Se surge tensão, você é quem tenta apaziguar. Não porque o outro não tenha responsabilidade, mas porque você aprendeu que alguém precisa segurar tudo. E esse alguém acabou sendo você. Quando só uma pessoa sustenta a estabilidade, a relação não está equilibrada. Ela está apoiada em esforço unilateral. O outro permanece, mas não sustenta. Reage, mas não conduz. E você vai ficando cada vez mais cansada de ser o pilar, de ser a base, de ser quem garante que tudo não desmorone. Essa falsa estabilidade engana. Por fora, parece que está tudo bem. Por dentro, você sente o peso, porque paz que depende do seu silêncio não é paz. É contenção. Amor não exige que você seja responsável pelo bem-estar emocional do outro o tempo todo. Relações saudáveis se autorregulam porque há troca, não porque alguém se sacrifica. Aos poucos, você percebe que está sempre se adaptando, sempre cedendo, sempre carregando mais do que deveria. E isso não cria segurança, cria sobrecarga. Cria a sensação de que, se você parar, tudo acaba. E quando essa ideia se instala, ela prende. Nesse ponto, surge um conflito interno difícil de explicar. A vontade de soltar e o medo de soltar convivem lado a lado, porque imaginar a liberdade assusta, mas também alivia. E é exatamente nessa ambivalência que o último sinal começa a se revelar. Sinal 5. A ideia de liberdade te assusta tanto quanto te alivia. Quando você imagina a liberdade, algo em você respira. Existe um alívio imediato, quase físico. A sensação de não precisar mais se explicar, se conter, se ajustar o tempo todo. Mas logo depois desse alívio, vem o medo. Medo do vazio, medo do silêncio, medo de não saber quem você é sem essa relação. E esse contraste é um sinal claro de quanto tempo você passou presa. A liberdade não deveria causar pânico. Ela deveria despertar curiosidade, expansão, possibilidade. Quando a ideia de estar só provoca ansiedade intensa, não é porque você não sabe amar. É porque ficou tempo demais se moldando ao outro. Sua identidade foi se misturando à relação. E agora pensar em espaço parece ameaça, não oportunidade. Você se acostumou a viver em função do vínculo, a medir seu valor pela permanência, a confundir amor com sobrevivência emocional. Por isso a liberdade assusta, porque ela exige um reencontro consigo mesma. E reencontros são desafiadores quando você passou muito tempo se colocando em segundo plano. Se a liberdade assusta, é porque você ficou presa tempo demais. Pessoas livres não têm medo de espaço. Elas sentem curiosidade. Elas se expandem. Quando o espaço gera pânico, é sinal de aprisionamento emocional, não de amor profundo. Amor não paralisa. Amor não faz você desaparecer quando o outro sai de cena. Talvez você ainda chame isso de amor, mas observe com honestidade. O que te prende é o afeto ou o medo de não saber existir sem esse vínculo. O que te segura é o desejo de compartilhar ou o pavor de enfrentar o vazio. Essas perguntas não são para te pressionar, são para te devolver clareza. E quando você reconhece essa ambivalência, algo começa a se mover por dentro. Porque perceber que a liberdade alivia, mesmo que dê medo, é o sinal de que você não está apenas cansada, está pronta para se reconectar consigo mesma. E esse conhecimento abre espaço para um momento essencial. Um momento de consciência, momento de consciência. Amarrada não é apaixonada. Chega um ponto em que você precisa chamar as coisas pelo nome. Não para tomar uma decisão agora,
mas para parar de se enganar. Estar amarrada não é o mesmo que estar apego não é amor. Apego é quando a ideia de perder o outro dói mais do que a dor de continuar. É quando o medo passa a comandar escolhas que você chama de sentimento. Amor não exige que você se diminua para caber. Não exige que você viva em alerta. Não exige que você se abandone para manter a relação viva. Quando o sofrimento vira rotina, ele deixa de ser sinal de esforço e passa a ser sinal de ruptura interna. Algo em você está sendo deixado de lado repetidamente. E isso nunca é neutro. Talvez você tenha passado tempo demais tentando entender o outro, explicar comportamentos, justificar atitudes, minimizar dores. E quase nenhum tempo tentando entender o impacto disso tudo em você, como seu corpo reage, como sua energia mudou, como sua voz foi ficando mais baixa, como seus desejos foram sendo adiados. Esse momento não pede ação, pede verdade. Verdade para reconhecer que algo deixou de expandir, mesmo que ainda exista vínculo. Verdade para admitir que ficar tem custado caro demais emocionalmente. Verdade para aceitar que amor não deveria te fazer sentir presa, confusa ou encolhida. Você não precisa decidir nada agora. Precisa apenas parar de romantizar a prisão. Parar de chamar medo de amor, culpa de responsabilidade. Cansaço de fase, porque enquanto essas confusões permanecem, você continua presa sem perceber. Quando você separa apego de amor, medo de escolha, sofrimento de vínculo, algo se organiza por dentro. A confusão diminui, a culpa perde força, a clareza começa a surgir e clareza não empurra, ela sustenta, ela te devolve ao centro. E é, a partir desse lugar, que qualquer próximo passo, seja ele qual for, deixa de ser fuga e passa a ser respeito consigo mesmo. Porque a libertação mais profunda não começa fora. Começa quando você para de se abandonar para manter algo que já não te mantém. Você não precisa se libertar hoje. Não precisa sair correndo, tomar decisões definitivas ou provar nada para ninguém. Libertação não começa com atitude externa. Começa quando você para de mentir para si mesma. Quando para de chamar prisão de amor só porque ainda existe apego, quando aceita que sofrer não é prova de profundidade emocional. Talvez você ainda talvez ainda precise de tempo, talvez ainda não saiba. Tudo isso é humano. O que não deveria ser normal é continuar se afastando de si mesma para manter algo que já te custa tanto. Amor não exige que você desapareça para continuar existindo. Não exige que você viva em alerta. Não exige que você se abandone em nome da permanência. Liberdade não é ausência de dor, é presença de verdade, é poder sentir sem se punir, é poder escolher sem se explicar o tempo todo, é poder existir sem estar amarrada a promessas que nunca se cumprem por inteiro. Quando você começa a se escutar de verdade, algo muda por dentro. A culpa enfraquece, o medo perde força, a clareza começa a ocupar espaço. Talvez o amor não tenha acabado. Talvez o que acabou foi o espaço para você dentro dessa relação. E reconhecer isso não te torna fraca, ingrata ou fria. Te torna consciente. E consciência é sempre o primeiro passo de qualquer libertação real. A pergunta final não é se você deve ir ou ficar. É se você consegue continuar se afastando de si mesma para manter algo que já virou sofrimento. Quando essa resposta começa a se formar, mesmo sem palavras, você já não está mais presa do mesmo jeito, porque a verdadeira libertação começa dentro. E quando começa ali, nenhuma corrente consegue segurar você por muito tempo.